Boa noite, eu quero agradecer a presença do pastor Edson. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está num podcast Vivendo a Palavra e eu me lembrava que no último podcast que nós fizemos eu falei que quando Deus deu esse tema, Deus nos trouxe aquela lembrança de Paulo, né? Seja palavra viva. E o tema o Vivendo a Palavra vem disso. O tema Vivendo a Palavra vem de você contar histórias que realmente é aquilo que a gente vive, né? Então, até eu estava pregando recentemente na igreja e eu disse aquela passagem de Moisés do egípcio, quando Moisés olha para um lado, olha para o outro. Né? O que a gente é quando ninguém está vendo, né? Então, a nossa palavra, as nossas atitudes mostram verdadeiramente o que a gente é. Eu quero agradecer você que está em casa, no celular, de onde você está assistindo. Que Deus abençoe muito sua vida. Pastor Edson, é uma alegria tê-lo aqui, viu, pastor? O prazer é meu estar compartilhando, principalmente esse tema, é algo que mexe comigo. Eu trabalho com devocionais, fazendo devocionais já há muitos anos, praticamente desde 2009. E o primeiro tema que eu escolhi foi Paixão pela Palavra. Olha. Porque sempre o propósito foi esse, né? Apontar para esse viver a palavra, né? Não apenas conhecer a palavra, mas viver a palavra. E hoje em dia não tem como, né? O nosso grande desafio é a vivência, não apenas o conhecimento. Então é um prazer estar aqui. Ser, né, pastor? Ser é difícil. Porque acho que tem até uma frase, eu não lembro de quem que é essa frase, mas ele fala assim que o que as pessoas falam de nós é uma coisa. O que Deus falará de nós será outra coisa. Sim. Então, às vezes o que as pessoas falam é o que elas veem, que você tenta mostrar, mas o que Deus fala é o que verdadeiramente você mostra. Nós temos trabalhado lá na igreja um tema, é mensal, né? A gente escolhe temas mensais e esse mês a gente está falando sobre compromisso, né? O nível de compromisso nosso com Deus, o nosso coração em Deus, é que vai, na verdade, mostrar o que nós somos, né? A gente pode enganar muita gente por muito tempo, mas a gente não engana Deus nem um segundo. É verdade. Ele conhece o nosso coração, sabe quem somos. Principalmente, ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que a gente não é perfeito, mas a gente tenta demonstrar para ele que a gente é perfeito. A gente tenta mostrar para os irmãos que a gente é perfeito. Então, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Não, não está. Não está, né? Então, o grande desafio hoje da igreja, nosso, é uma vida autêntica. É viver uma vida coerente com a palavra, mas que as pessoas possam olhar e como Paulo fala, sermos cartas vivas. Que as pessoas possam olhar para nós e ler em nós a mensagem de Deus para o mundo. É verdade. Isso é o desafio. Esse é o desafio. Pastor, a sua infância, como começou a sua vida? Você conta um pouquinho para a gente sobre a sua conversão, os seus pais. Qual que foi a origem do pastor Edson? Eu não sou bom de lembranças, não, viu? Mas há coisas que marcam, né? Sim. Minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade. E meu pai, ele se converteu bem depois, né? Já pertinho do tempo que ele faleceu, mas ele nunca pôs obstáculos, né? Então ele facilitava para que ela fosse à igreja. Somos em 5 irmãos, então ela ia e levava os 5 filhos, né? E aí comecei, e ela fazia aula de canto, ela gostava do coral e tal, e aí eu ia com ela, eu era o companheiro dela nessas aulas de música, né, nos ensaios do coral, participava disso aí. E eu lembro que quando a gente começou a ir, eu e meus irmãos e tal, primeiro foi o meu irmão mais novo que decidiu se batizar. Tomou uma decisão, queria se batizar e tal. Mas nisso eu já estava com 13 para 14 anos. 13 anos. E aí minha mãe veio conversar comigo e tal, né, sobre o batismo. Ela fez o apelo para mim, então a decisão foi com a minha mãe, né?
Mas durante esse período entre os 5 que eu comecei na igreja com ela e até os 13 anos, eu lembro que muitas vezes eu tinha, assim, o coração vinha na boca na hora do apelo. Eu via o pastor fazendo apelo, chamando na frente quem queria entregar a vida a Jesus, meu coração pulsava, eu queria aquilo. Mas a timidez, porque eu sempre fui muito tímido, muito, extremamente tímido. Não tinha coragem de me expor. Então eu não ia na frente e não falava com ninguém que eu queria, para alguém me ajudar. Então eu fiquei esse período nessa luta interior, né, de ir atender um apelo, não ir. Até que aos 14 anos eu tomei essa decisão com ela e aí me batizei. A partir daí é que as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Então, 14 anos, a gente morava no interior, cidade pequena, depois a gente foi para outra cidade, a gente foi mudando, e aí nos mudamos para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou do estado do Rio, né? Eu nasci em Itaperu, no norte do estado, perto da cidade de Campos. Carioca. Fluminense, apesar de ser flamenguista. Fluminense, sendo flamenguista. O Fluminense no sentido de ser do estado, né? E aí eu estava com 16 para 17 anos, quando eu comecei a ir em alguns encontros de jovens interdenominacionais. Eu creio que hoje, até hoje, eu tenho essa influência no sentido de ter um coração aberto, de ter assim, essa facilidade de lidar, de estar com pessoas das mais variadas denominações, sejam mais tradicionais, sejam neopentecostais, porque lá desde o início eu comecei a caminhar com jovens assim. E isso mexeu muito comigo. Foi num acampamento desses jovens que Deus começou a mexer comigo sério. E aí eu comecei a ter uma vida mais profunda de comprometimento com Deus. Estava com 16 anos, né? E aí, orar, ler a Bíblia todo dia, coisa que eu não fazia antes, né? E aí, nesse tempo aí de busca pessoal, é que Deus começou a falar comigo sobre ministério, né? E aí, a guinada aconteceu. Eu estava indo numa direção, meu sonho era ser médico, e Deus me falou para cuidar de almas, né? De doutor para pastor. Então, foi assim uma experiência marcante para mim, que eu era muito, vamos colocar assim, fechado para as coisas do Espírito Santo. Eu não conhecia, na verdade, não era que eu era fechado. Eu não conhecia, simplesmente certo. O que eu conhecia era ir à igreja, orar, ler a Bíblia e ponto, né? Mas eu queria Deus. Eu tinha uma vontade de conhecer mais Deus. E eu via as experiências de vários jovens com quem eu andava, e aquilo me chamava a atenção. Eu falava assim, ele tem algo que eu não tenho. Ele experimenta coisas que eu não experimento ainda. Então eu buscava Deus por causa desse algo que eu não sabia o que era. Então, pela primeira vez, eu ouvi Deus falar comigo. Eu estava lendo a Bíblia, orando, perguntando a Deus sobre qual era o plano dele para a minha vida, para o meu futuro. E Deus me levou a alguns textos bíblicos que começaram a falar comigo. Então, quando Salomão recebe a palavra, né, que Deus o constituiu para erguer uma casa para Deus, né, eu estava lendo aquilo e parece que eu congelei naquele verso. Mas ficou naquilo, e depois naquela crise eu continuei orando, Deus, qual é o teu propósito, o que o Senhor está querendo? E aí, mais uma vez, Deus falou no meu coração. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, não adianta falar em ministério comigo, porque eu não sei falar. Eu sou tímido, eu não consigo falar minha opinião, né? E aí, quando eu estava orando assim, né, fiz a minha oração inicial para o momento devocional, e aí, naquele momento que eu estava orando, né, abri a Bíblia para fazer a minha leitura, só que não abri a Bíblia, eu abri em Jeremias capítulo 1. E meus olhos pararam no capítulo 1. Quando Jeremias, Deus diz para ele que o chamou e o constituiu profeta às nações, e Jeremias diz assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou como criança. E aí Deus diz para ele, não digas eu sou uma criança, porque o que eu mandar você vai falar, onde eu te enviar você vai. Amém. Então isso foi o momento crucial.
o momento definidor da minha vida. Aí eu procurei minha mãe, compartilhei com ela, orou comigo, fui procurar meu pastor, que me apoiou, né? Sou muito grato até hoje, porque assim, quem me conhecia não ia dar um centavo por mim para ser pastor. Mas o pastor olhou para mim e falou assim, tudo bem, Edson, então vamos ajudar você. E a igreja me ajudou, bancou o meu seminário, né? E aí eu fui estudar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que era o mais famoso da época, né? Legal, é os improváveis, né, pastor? E você vê a história da palavra toda, Deus usa pessoas improváveis. Capacita, né? Eu lembro muito da experiência de Moisés, que foi a minha. Deus, eu não, sou pesado de língua. Manda outro, manda quem o senhor quiser enviar, né? E na verdade era isso. Naquela época eu não tinha noção de ministério, que eu poderia ser um missionário, que eu poderia ser um pastor e tal. Mas a única coisa que eu tinha em mente é, Deus quer que eu vou para o seminário. Aí eu fui. E aí, aí começa a trajetória do pastor Edson no seminário. O senhor tem um tempo de aprendizado com Deus. Quanto tempo de seminário, pastor? Foram 4 anos. 4 anos. 4 anos. Intenso, todos os dias? Todos os dias, manhã inteira. E é interessante porque eu lembro até hoje uma fala de um professor, não me lembro mais qual foi, mas foi assim nas primeiras semanas, né? Ele virou para a classe, né? E ele disse assim, gente, aproveita esses 4 anos. Tem uma biblioteca imensa aqui no seminário, aproveitem, estudem, se dediquem, vão atrás dos professores, porque 4 anos passa logo. Vocês não vão ver esse tempo passar. E depois que entra no ministério propriamente dito, vocês não vão ter esse tempo que vocês têm hoje. E eu pensei comigo, né? Com os meus botões, eu pensei, 4 anos demora. E já se passaram 40. Uau. Na verdade, 45 anos desde que eu entrei no seminário. E quando que o senhor dirige uma igreja pela primeira vez? Aí foi, terminando o seminário, eu recebi o convite de Pederneiras. A Igreja Batista de Pederneiras estava sem pastor, tinha um pastor só ajudando lá. E aí eu recebi o convite para ir passar 15 dias. Aí fui no mês de janeiro, passei 15 dias. Quando eu saí de lá, eu tinha certeza que era ali, que Deus me queria. E não deu outra, né? Passou uns dias, a igreja entrou em contato comigo, fazendo um convite para voltar e ficar permanente com eles. Então, em março de 1982, eu assumi o primeiro ministério. Foram 8 anos ali em Pederneiras, de um aprendizado, de experiências marcantes. 40 anos atrás, aproximadamente. Exatamente, Então, foi um período assim que eu sou muito grato. Já voltei a pregar na igreja lá várias vezes, inclusive esse ano eu preguei lá. Ainda tenho amigos lá. É uma igreja batista. Batista. E ainda tenho amigos lá daquela época, né? Irmãos que foram ovelhas minhas, que ainda estão lá. E é um prazer quando eu vou lá e encontro aqueles irmãos. Eles vêm com carinho, porque são muito boas lembranças. Legal, pastor. E aí, como que aparece a Batista Beriana? Olha, rapaz, quer os detalhes? Não, conta pra gente. Conta pra quem está em casa quer saber, o pastor Edson. Na verdade foi assim, foi muito curioso o processo, porque ele não foi assim rápido, né? Eu saí de Pederneiras, na verdade eu estava em Pederneiras ainda, quando eu fui abordado a primeira vez por um irmão da Beriana, perguntando se eu não queria... vamos dizer assim, eles usavam um sistema de concorrer. Eles chamavam vários pastores que iam pregar, a igreja conhecer, para escolher dentre eles um. Certo. E eles me escolheram, dentre esses pastores, né, como um deles convidado para pregar. Então, em tese, vamos dizer assim, eu estou usando a palavra concorrer, não é a mais adequada, mas é para ser conhecido pela igreja, com vistas a ser convidado depois. E aí... eu particularmente recusei, não era o momento de sair de Pederneiras. Entendi que era o momento de permanecer e tal. E aí eu respondi para eles, né, que eu não aceitaria aquele convite e tal. Essa foi a primeira vez. Aí passaram-se
4 anos. E aí eu já não estava em Pederneiras, porque eu saí de Pederneiras entendendo que era o momento de sair. Eu não tinha outro ministério. Na verdade, eu comecei a trabalhar no serviço público estadual. Eu fiz um concurso para escrivão de polícia. Comecei a trabalhar como escrivão de polícia em 85. Me casei em 86. Eu já era pastor em Pederneiras, só que solteiro. Aí comecei a trabalhar como policial, né, civil. E em 86 me casei. Em 88 eu deixei Pederneiras e fiquei só na polícia. Mas ia numa igreja, né? Eu frequentei a primeira igreja batista nesse período que eu fiquei sem exercer o ministério. Ia lá, ajudava os jovens e tal, mas sem nenhum compromisso formal. Aí quando foi em janeiro de 90, eu fui procurado por um irmão da Bereana outra vez, que fez o convite outra vez. Né? E aí falou, olha, a gente está com o pastor lá, mas ele já anunciou que ele vai sair e tal, e a gente quer convidar o pastor para ir como interino. Eu falei assim, ó, interino eu vou, para ajudar vocês a escolherem um pastor. E aí fui em janeiro de 1990. E aí comecei a ajudar a igreja, participar, fazer reunião com a liderança, ensinar eles a escolher o pastor e tal. Aí quando foi lá para maio, mais ou menos, eles, numa dessas reuniões, viraram para mim e falaram assim, pastor, isso aí que a gente está preparando é o senhor, então, você não quer ficar? Inteirinho, né? Aí ficou inteirinho, né? Não mais interino, mas agora inteirinho, né? Inteirinho. E aí eu falei, vamos orar. Aí eu fiz uma reunião com a igreja, e numa manhã de domingo, gastei umas 2 horas dizendo quem eu era. Falei assim, vocês me conhecem só de vir aqui para as reuniões. Agora eu quero dizer para vocês quem eu sou, o que eu creio e como eu entendo que deve ser exercido o ministério pastoral. Aí gastei aquelas 2 horas na manhã de domingo conversando com eles a respeito do meu estilo de ministério, como Deus tinha me ensinado a ser pastor e como eu pretendia exercer o ministério. Eu falei para eles, agora vocês orem e ver se me querem. Né? E aí eles oraram, fizeram uma reunião e decidiram formalizar o convite. E aí eu estou oficialmente na Bereana desde julho de 1990, né? Mas na prática desde janeiro de 1990. Olha que legal. E aí nesse período que você está como pastor aqui na Bereana, em 90, a sua família está lá no Rio ainda, no estado do Rio. Isso, nesse período a minha mãe estava lá, meus pais, né? Depois eles se mudaram para Mogi das Cruzes, meu pai veio a falecer e minha mãe mora até hoje lá. Minha mãe faz 90 anos agora em agosto. Mora em Mogi. Mora em Mogi das Cruzes junto com uma irmã, a minha irmã mais velha. E aquelas mulheres de Deus, aquelas que... Mas eu não contei uma coisa, né? Minha mãe hoje é pastora, é consagrada pastora e tal, né? E eu tive o privilégio de participar do momento de consagração da minha mãe, pôr as mãos, pregar naquele culto. Olha que legal. Né? Foi um momento assim singular na minha vida, no meu ministério. Mas antes disso, 2 igrejas surgiram dentro da minha casa por causa da minha mãe. Né? Eu sempre digo que eu sou fruto dessa influência. Né? Embora minha mãe nunca tenha tentado exercer nenhum tipo de influência para me levar para o ministério, mas eu sei que isso exerceu uma influência na minha vida. Nós moramos numa cidade pequena, que não tinha igreja batista. Na verdade, a igreja tinha um templo, mas estava fechado. Não funcionava já há alguns anos. E aí, a minha mãe começou a visitar pessoas, convidar pessoas, descobrir crentes desviados, né, irmãos que eram da igreja batista, mas tinham parado de ir porque não tinha pastor, não abria o templo e tal. E ela começou a descobrir essas pessoas e reabriu a igreja. Né? E a gente começou a participar ali, e eu era pequeno, mas a gente estava muito envolvido. E depois dali a gente mudou para uma outra cidade em Minas Gerais também, as 2 cidades em Minas. E essa segunda cidade é chamada Formiga. E aí, em Formiga, a minha mãe também não encontrou uma igreja, né? E ela começou a fazer reunião de oração dentro de casa, na nossa sala. E começou a convidar pessoas começaram a vir, se converter. A gente começou a ter, no início, um apoio da Igreja Batista da Lagoinha, que começou a dar um apoio lá.
E depois a Igreja Batista, fugiu o nome agora da cidade, questão de nomes. Mas aí a cidade vizinha ali tinha a igreja com o pastor, e o pastor veio e começou a dar o apoio para o trabalho, e hoje é uma igreja lá. Olha que legal. Tive o privilégio de voltar em Formiga vários anos depois e pregar nessa igreja. Surgiu dentro de casa. Pô, que legal, pastor, que história bonita. E em 83, o pastor passa a dar aulas. Foi em 83. Em 83. Isso. Quando eu assumi Pederneiras, em 82, logo em seguida, o pastor, que era o diretor do Instituto Bíblico Batista, que funcionava em Bauru, no local onde hoje é o Colégio Batista. Certo. Aquele terreno ali era uma chácara e tinha ali a sede do Instituto. E ali funcionava o curso teológico batista aqui para o interior do estado. E aí ele me convidou, e eu fui dar aula de ética cristã. Então foi onde eu inaugurei essa fase de professor de teologia, né? E ainda dá aula, pastor? Você ainda tem esse compromisso? Não, em cursos assim não. Hoje mais não. Mas eu dei aula bastante tempo, né? Dei aula bastante tempo no Instituto. Depois foi organizada a Faculdade Teológica Batista de Bauru, né, da região aqui, que é a FATEL. Aí me convidaram para dar aula. Depois de um ano que ela estava organizada, me convidaram. Fiquei vários anos dando aula. Depois me afastei a pedido meu, né, que eu estava sobrecarregado. Fiquei alguns anos sem dar aula. Aí depois, quando a professora Moema, que tinha sido já diretora do Colégio Batista, né, ela tinha deixado e agora era diretora da FATEL. E aí ela me convidou para voltar a dar aula. Voltei a dar aula, fiquei vários anos. Até que em 2015 eu pedi o afastamento, né? Aí eu estava com outros projetos, outras coisas, e aí não continuei dar aula e não voltei mais dar aula assim. E dar aula não é fácil, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de dar uma aula de algum assunto para a juventude. Você tem que estudar muito, se preparar muito para dar aquela aula, né? Eu imagino dar uma aula de um conteúdo teológico para uma sala e você tem que se preparar. Não é ir lá e dar aula, né? Então, às vezes, tem um tempo para dar aula? Tem, mas e para se preparar para aquela aula? É igual quando você vai pregar uma palavra. Não é 45 minutos. Tem todo um estudo por trás. Exatamente. Não é simplesmente você pegar... pego lá um esboçozinho e vou lá e dou aula. Você tem que estudar, revisar a matéria. Eu me lembro que eu fui desafiado a dar aula de História do Cristianismo na FATEL e foi a primeira vez que eu tinha dado aula dessa matéria. Só que eu ia pegar uma turma que já tinha tido o primeiro semestre, agora eu daria o segundo semestre. Então eu tinha que dar uma base para eles de recordação da matéria, porque acho que já tinha um ano que eles tinham tido a primeira fase, né? E agora ia ter a segunda. E eu tive que, em uma aula, recordar praticamente do início, lá com Jesus, os discípulos, até a Reforma Protestante. Nossa, uma aula. Em uma aula. E aí depois continuar a segunda fase da matéria. É o resumo do resumo do resumo. Mas eu tive que estudar e ralar e recordar coisas, pegar livros, enfim. Não é uma coisa simples, não é simplesmente você pegar e contar uma história. Eu estou aqui contando coisas que estão na minha memória, né? Sim. É um preparo que você tem que fazer e demanda tempo. A gente está aqui contando uma história de mais de 40 anos em 1h30, né? Mas é uma história que demorou muito tempo para ser construída, né, pastor? E aí, em 2012, acontece o reconhecimento apostólico do ministério, do apóstolo Edson. Eu já tinha algumas palavras a respeito do ministério apostólico. Pessoas profetizaram na minha vida e coisas que Deus já estava falando comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha uma direção do que fazer. E, certa vez, eu coloquei diante de Deus numa oração. Eu falei, Deus, eu não aceito o reconhecimento do ministério apostólico até que os pastores da cidade reconheçam isso em mim. Porque não existe ministério apostólico para mim mesmo.
eu sou apóstolo para mim, para minha igreja, Sim. e a não ser que Deus tenha dado uma direção diferente. Mas não era o meu caso. E eu falei, não, pastores da igreja, da cidade, precisam reconhecer. E aí nós tivemos um culto com o apóstolo Davi Alves, de São Paulo, homem de Deus, amo muito ele. E ele veio pregar na nossa igreja, e aí alguns pastores da cidade estavam nesse culto. Quando ele liberou uma palavra outra vez sobre o ministério apostólico, sobre a minha vida, e pastores que estavam no culto se levantaram, pediram a palavra, interromperam o pregador naquela hora. E foram ao púlpito para dizer que eles reconheciam o ministério apostólico na minha vida, né, para a cidade de Bauru. Então aquilo eu entendi como sendo o sinal que eu tinha pedido ao Senhor. Amém. Né? E aí pessoas começaram a tomar iniciativa e tal, o apóstolo Davi Alves encabeçou isso. Aí teve um primeiro momento em São Paulo, respaldado pelo Conselho Apostólico Brasileiro, e depois um momento de culto em Bauru, na nossa igreja, com vários pastores da cidade participando, né? Então foi assim um momento para mim que foi Deus respaldando algo. Selou, né? E, pastor, assim, a gente quem está em casa talvez não entenda o que é um apóstolo, o porquê de um ministério apostólico. O senhor é mestre, né? Mestre, e pode nos explicar isso muito bem. O senhor pode dar um resuminho disso para a gente? Resumindo os resuminhos. Resuminhos. Há muitas pessoas que confundem ministério apostólico, movimento apostólico hoje, com os apóstolos de Jesus, que são os apóstolos do Cordeiro. Certo. É uma coisa, são os do fundamento. No entanto, quando você olha para Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim, que ele concedeu à igreja, primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando a Bíblia registra isso, não para nesse ponto, ele não põe um ponto final. Ele diz, até que nós alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando a gente pega o texto com o seu contexto, a pergunta básica que a gente faz é, a igreja já alcançou a unidade da fé? O pleno conhecimento já aconteceu? Se ainda não aconteceu, então esses 5 ministérios citados por Paulo ainda estão de pé. Então, quando a gente olha para algumas coisas, eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, amigo meu, profundo conhecedor do texto do grego, das línguas originais bíblicas, e eu pedi, olha, me dá uma exegese desse texto aqui, né, faz uma pesquisa profunda e me rebate se eu estou interpretando errado. Né? Até hoje ele não me trouxe isso, porque não tem como rebater o princípio de que Paulo disse que o ministério apostólico ele é até que a igreja, né? Então, o ministério apostólico, ele é um ministério mais de governo, é um ministério de organização e de fundamento no sentido do resgate do fundamento da igreja para o tempo do fim. Se nós entendemos que os primeiros apóstolos foram apóstolos de fundamento, porque estabeleceram os fundamentos dos apóstolos, profetas, né? Sim. A gente olha hoje a restauração, porque eles ficaram, vamos colocar assim, usar a expressão, ficaram dormentes, né? Não tinha ministérios apostólicos, proféticos, até 40, 50 anos atrás. Né? Eles começaram a surgir mesmo há poucas décadas. E aí você vê o ressurgimento do ministério apostólico, né, o renascer do ministério apostólico, como um de resgate dos fundamentos esquecidos pela igreja. Esse é o papel do ministério apostólico, de governo e de fundamentos. Amém. Uau. Uma missão e tanto. É um desafio. É um desafio. Porque quando a gente vê o quanto a igreja já se desviou, Sim. Uma expressão que eu ouço já há
algumas décadas, né? Uns 20, 30 anos atrás, nós precisamos de uma nova reforma. É verdade. Por quê? Porque a igreja se desviou, assim como lá atrás a igreja foi se desviando e foi necessária uma intervenção de Deus para trazer a igreja de volta aos fundamentos, e aí Lutero e os demais reformadores foram instrumentos de Deus para trazer a igreja. Mesmo assim, muita coisa ficou pendente. A reforma não foi perfeita. Deixou muita lacuna. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe a igreja, né? E aí, quando a gente vê hoje esse ressurgimento do ministério apostólico para resgate dos fundamentos, a gente vê exatamente como se fosse uma nova reforma. A igreja sendo chamada de volta àquilo que é a essência do Evangelho. Uma nova reforma. Realmente algo que é necessário. E aí aparece, voltando um pouquinho ao tempo, em 98 a 2000, a primeira vez que o pastor Edson é presidente do Conselho de Pastores. Pastor, como que aparece o Compev na sua vida? Né? Da onde que vem esse movimento, esse envolvimento, que é um envolvimento político, né? É um envolvimento de você é presidente Sim. de uma instituição, né? Sim. Sem dúvida, é um cargo político, sim, escolhido pelos pastores, né? Para ser o nosso representante, né? Nosso, porque eu digo que hoje eu sou pastor também, então me incluo nessa. Mas de 98, como aparece isso? Na verdade, começa antes, né? Começa com um despertar de Deus no meu coração para a cidade. Isso lá em final de 94, início de 95, Deus começou a me despertar para olhar para a cidade com um olhar diferente. E principalmente no sentido de que eu não sou pastor de uma igreja local, eu sou pastor de uma cidade. Essa perspectiva mudou muito essa questão do envolvimento com outras igrejas. Eu tive a oportunidade de, em 98, ir num congresso na Guatemala com a direção de Harold Caballeros, que é um homem de Deus, um líder espiritual na nação. Tive a oportunidade de, em 98, ir na Argentina 2 vezes e em contato direto com o Sérgio Scataglini, um líder espiritual na nação também. E foram contatos com pessoas que foram mexendo comigo. E tivemos também o contato com Edgardo Silvoso. Inclusive, ele esteve em Bauru também num congresso que a gente fez aqui. E foram homens de Deus que influenciaram minha vida nessa perspectiva de olhar para a cidade como um todo. Então, Ed Silvoso, ele faz a seguinte pergunta: quantos membros tem a sua igreja? E aí a pessoa fala 100, 200, 1000. Aí ele fala: não, a sua igreja tem 400 mil. São 400 mil pessoas para serem pastoreadas. É, verdade. Então, com essa ideia, eu comecei a me aproximar do conselho, porque eu vi ali igrejas, pastores sinceros, estavam buscando o bem da cidade, orando pela cidade e tal. E aí eu comecei a ir. Época do reverendo Atílio, né, que era da terceira IPI, eu tinha bastante amizade com pessoas da terceira IPI, o Lelo, pastor Abílio. Então, eram homens de Deus que estavam já se reunindo ali, tinham os encontros, e eu comecei a estar com eles, né? E isso foi ampliando a minha visão de unidade, de caminhar junto, né, de estar ombro a ombro com outros pastores. Quando foi em 97, depois de uma ida na Argentina, junto com outros pastores, nós voltamos empolgados, participamos de um congresso em Mar del Plata, conduzido por Edgardo Silvoso, e naquele congresso Deus mexeu muito conosco, esse grupo de pastores. E nós voltamos empolgados, precisamos fazer algo pela nossa cidade. E aí nos reunimos e falamos: vamos fazer alguma coisa. E tem o Conselho de Pastores, vamos através do Conselho de Pastores. Isso final de 97. Eu acho que da diretoria que a gente montou para concorrer no Conselho de Pastores, na época o Lelo era o presidente de 96, que foi o centenário de Bauru, né? Sim. E ele conduziu toda a parte do conselho nas festividades do centenário. E aí, em 97,
nós concorremos para entrar. E aí, foi isso mesmo, né? Centenário. Gente do céu. 127 anos nós estamos fazendo agora. Isso é 27 anos atrás. 27. Por aí mesmo. 97, 98. É. Eu sei que nós entramos, o pastor Pedro Pérez, né, que é um homem de Deus, uma referência para mim pessoal, né, ele entrou com a gente na diretoria ali, e aí a gente começou com grandes desafios no conselho, né, e aí foi assim, foram 3 anos, 98, 99 e 2000. A gente fez congressos, fizemos eventos, nós participamos de momentos cruciais da cidade, que foi o período em que teve um prefeito cassado, o vice-prefeito assumiu, a chave da cidade foi entregue a Jesus pelo Nilson Costa, que foi o prefeito que assumiu, era o vice, né? E assumiu. Sim. Foram momentos assim muito marcantes na nossa história e assim, eu vi como Deus respaldando um momento de mudança para nós, para o Conselho. A gente organizou o Conselho com o CNPJ, estatuto, certinho em 98. E aí, de lá para cá, a gente tem trabalhado direto com o Conselho de Pastores. Aí eu nunca me afastei. Legal. Eu vi que o senhor tem 3 mandatos, né, como presidente do Sincor, né? São 3. Pastor, eu não ia te fazer essa pergunta, mas eu preciso fazer. O que você acha que a igreja pode fazer para contribuir com o meio que nós estamos vivendo hoje, politicamente falando? Qual que é a postura da igreja? Sei que é uma pergunta difícil, eu não ia fazer, né? Mas eu sinto de fazer, porque o senhor é um cara muito sábio, com todo o respeito, o senhor tem uma sabedoria, a gente vê pela palavra, Deus te deu esse dom. Então, muita gente, nós se questionamos isso, uma geração mais jovem se questiona isso. O que eu posso fazer para contribuir? Aí, às vezes, a gente erra. A gente vai para debates onde não cabe a gente debater. A gente vai para confrontos que não cabe a gente se confrontar. Sim. Aí, eu pergunto para o apóstolo Edson, o que nós podemos fazer, apóstolo? Olha, eu me deparei com isso aí em alguns momentos. Vamos colocar assim, eu tive a chance, convites para me envolver na vida política partidária da cidade por 2 vezes. Nas 2 vezes Deus me brecou. Eu não tenho nada contra a política partidária, é o sistema do nosso país. Sim. E a gente convive com ele e Deus não o condena. Mas Deus falou claramente para mim que ele queria me usar para abençoar a cidade, não pela política, mas pela igreja. Então eu comecei a observar que muitas vezes o nosso erro ele está em querer mudar o sistema através do sistema, usar o sistema para mudar o próprio sistema. E o sistema é malignizado. Vamos colocar assim, toda comunidade, todo ajuntamento de pessoas possui sistemas, todo. As pessoas precisam de regras e normas, ainda que implícitas, para convivência. Nesse sentido, uma cidade ela tem os seus sistemas. Tem um sistema de saúde, tem um sistema educacional, tem um sistema de segurança, tem um sistema político, tem um sistema religioso, que envolve, quando a gente fala de religião, a gente não gosta de falar de cristianismo como religião, porque eu também não entendo cristianismo como religião, mas como relacionamento com Deus. Mas, quando a gente fala de sistema religioso, a gente envolve todas as religiões, inclusive os evangélicos. E aí eu posso dizer o seguinte, todos os sistemas estão malignizados. Eles não são malignos, mas estão malignizados. Como assim? Se você olhar o sistema de saúde, eu diria, o nosso sistema de saúde é abençoador? Eu digo que não. Pela quantidade de pessoas que eu vejo que não conseguem acesso à saúde de forma adequada. Certo. O nosso sistema de segurança, ele é adequado, abençoador? Não. Você não pode pegar um celular e falar no meio da rua sobre o risco de ser assaltado até morto por causa de um celular.
Então, os sistemas, eles não são ruins em si mesmos, mas eles estão malignizados. Por quê? Porque existem principados, forças malignas que estão por trás desses sistemas, manipulando os sistemas para que os resultados desses sistemas sejam do agrado do mal e não de Deus. A igreja, ela pecou muito por deixar de enxergar os sistemas como bons, como originalmente bons. Então a igreja não se envolveu. A grande questão é, eu me envolvo para quê? Se eu quiser usar o sistema para mudar o sistema, não vai, porque ele está malignizado. Mas eu posso influenciar as pessoas que estão no sistema. Perfeito. Então, nesse sentido, o sistema ele pode ser mudado a longo prazo. Outras gerações, né, irão ver isso. Né? Exatamente. O que a gente vê de distorções hoje no nosso país, na nossa cidade, né, vamos colocar dos sistemas do nosso país, eles não vão ser mudados assim, exceto, é lógico, que Deus faça descer fogo do céu, como fez com Elias, Sim. E o povo, a uma, comece a clamar só o Senhor é Deus. Se não acontecer algo muito sobrenatural assim, e eu creio que Deus é capaz de fazer, Ele pode, Claro. mas ao mesmo tempo, o processo natural seria os crentes dentro da sociedade, dentro dos sistemas, influenciando as pessoas. Olha para o Novo Testamento, você vai olhar para Atos, você não vai ver grandes pregações, no sentido de pregação de massa. Você vai ver Paulo, por exemplo, ele está preso e a multidão está ali, revoltosa, e ele vai fazer uma defesa dele. Você vai ver Pedro se levantando no Pentecostes para fazer uma defesa do que estava acontecendo, porque estavam dizendo que eles estavam embriagados. Mas você não vê uma programação de evangelismo de massa, para ganhar multidões. Não. Como é que a igreja crescia, encheu Jerusalém da doutrina? Como é que a igreja chegou nos lugares? Você pega Atos 8 em diante, você vai ver ali, Atos 7, Estevão é morto, vem a perseguição, Filipe e Samaria, a cidade inteira, ela começa a se abrir para o evangelho, mas você não vê nenhuma descrição de evangelismo em massa. É verdade, o que acontece? É o evangelho chegando nas pessoas, influenciando as pessoas de forma natural. Eu tenho vida vivendo a palavra. Esse é o segredo. Um cristão que vive a palavra no seu trabalho, ele transforma o ambiente de trabalho dele. É verdade. O ambiente o cristão que vive a palavra na sua casa, ele transforma os seus vizinhos. O problema é que às vezes o cristão entra no sistema e se molda pelo sistema, e não o sistema se molda por ele. Esse é o grande erro, porque a gente quer ver o sistema mudado e a gente começa a lançar mão do sistema para mudar o sistema, e não vai, é vivendo a palavra. Esquece o sistema, entra no sistema, por quê? Porque o cristão vai ser um policial, o cristão vai ser um médico, vai ser um enfermeiro, sim, sim. Ele vai ser um funcionário de atendente no hospital, ele vai ser um professor na sala de aula, ele vai ser um auxiliar, ele vai ser um funcionário na secretaria da escola, enfim, ele vai entrando no sistema, e na medida em que ele vive a palavra ali dentro, ele já começa a influenciar e mudar o ambiente. Então, isso é uma coisa. A outra, igualmente e mais importante, é a oração. Uma das coisas que a gente já fez bastante, e eu sonho em fazer outra vez, são mobilizações de oração na cidade. Eu me lembro que alguns momentos que a gente já viveu na cidade foram marcados por mobilização de oração. Então, por exemplo, nós tínhamos um bairro aqui na cidade extremamente violento. E nós reunimos 40 pastores e líderes e fomos orar nesse bairro, casa por casa, a praça central. Nós oramos ali, clamamos a Deus por paz, e a Bíblia diz que se a gente liberar paz sobre um lugar e houver pessoas de paz, a paz vai até essas pessoas e fica. Então nós começamos a fazer isso naquele bairro. Resultado, os crimes violentos acabaram. Eu lembro que a cidade estava num turbilhão.
por causa de escândalos de corrupção na prefeitura e tal. E nós fizemos uma mobilização de oração que eu chamei de 300 mil horas de oração, 1 hora de oração por habitante. 300 mil horas de oração acumuladas, cumulativas. Eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, são 2 horas somadas com mais 2, 3 horas do outro, são 5 horas, 6 horas, entendeu? E nós queríamos acumular 300 mil horas de oração durante um período. E foi exatamente nesse período que nós estávamos mobilizados em oração que nós vimos, primeiro, teve um prefeito cassado. Segundo, o vice-prefeito que assumiu entregou a chave da cidade para Jesus. Nem evangélico ele era. Entregou a vida, a chave da cidade para Jesus. Muitas coisas começaram a mudar na nossa cidade em função disso. Mobilizações de 24 horas de oração que a gente fez marcaram igrejas por fazermos em unidade. As igrejas se revezando e adorando durante 24 horas. Era lindo isso. Então, eu entendo que as duas coisas andam juntas. A igreja entendendo o seu papel de influência na sociedade, independente de cargos, de posição, de sistema, são os crentes entrando, fazendo parte da sociedade, influenciando lá. E a igreja como igreja, mobilizada em oração pela cidade. Eu acho que a oração, né, ela resume isso. É oração. Isso. É a ação debaixo de uma dependência de Deus. Então, é você estar dependente de Deus, saber que você é dependente de Deus, saber que você precisa declarar a Deus sobre a cidade. Os pastores, o conselho tem acho que aí tem uma responsabilidade gigantesca sobre isso. Todos Sim. os pastores da cidade, né, independente de eles estarem no conselho ou não, que, na verdade, eu fui algumas vezes no conselho, e eu disse isso para o último pastor que esteve aqui com a gente, é necessário que os pastores estejam no conselho, ainda que não possam ir todas as terças-feiras, Sim. mas que ele vá pelo menos uma vez por mês no café, esteja junto e tenha um tempo de comunhão com os outros, porque é aí que vai começar a se enraizar essa unidade. E a Bíblia toda, a gente olha para Deus, a gente vê unidade, a gente sempre vê unidade. E quando a gente olha para a Bíblia, pastor, para dar uma contribuição nesse assunto, a gente vai ver que a política sempre fez parte da história. Sempre. Sim, sim. Né? E ela foi abençoadora para o povo quando os cristãos tomaram o seu lugar. Quando os reis injustos, reis que não tinham uma visão cristã, que não tinha Jesus, que não tinha Deus como o seu fundamento, estavam no poder, o povo perecia. Sim. Quando eram pessoas guiadas por Deus, o povo prosperava. E assim foi por toda a história, Deus sempre levantando pessoas. Chega um determinado momento que a igreja vira e fala, nós não temos que entrar nisso. Mas aí a igreja, né, entre aspas, a igreja, abre aspas aqui, a igreja ia para as redes sociais para brigar sobre política. E aí realmente não adianta nada isso. Isso não leva a lugar nenhum. Se a igreja entender que ela colocando o joelho, ela abençoa, que ela dobrando o joelho, ela transforma, e o envolvimento é natural, porque nós somos seres humanos que estamos Sim. dentro de uma sociedade, né? Olha, vou colocar duas questões. Uma é a questão unidade. Outra coisa é a cultura do cancelamento. Na questão da unidade, o grande problema é que a gente fica rodando em torno da palavra unidade. E às vezes as pessoas, às vezes não, na maioria das pessoas, das vezes as pessoas confundem unidade com uniformidade. No entanto, a Bíblia, embora use a palavra unidade também, né, unidade da fé, nós entendemos que o princípio da unidade está no corpo. Sim. Que é uma figura clássica na Bíblia para a igreja. E aí você, de repente, olha assim, o corpo ele é composto por muitos membros e órgãos diferentes, mas que formam uma unidade. Então, unidade não são pessoas iguais. Unidade são pessoas diferentes que conseguem se amar e caminhar junto. A igreja vai exercer uma influência poderosa na sociedade
na medida em que entender isso. Nós somos diferentes. A gente tem placa diferente, qual o problema? A gente consegue caminhar junto. A gente consegue estar junto. Nós sentamos juntos, conversamos juntos. Eu já ouvi pastores colocando assim, eu não gosto de estar junto lá, não vou no conselho de pastores, porque eu não concordo com algumas coisas que falam lá. Uau, mas ser igreja é isso. Eu não concordo, mas estou junto. Isso é unidade. Até casamento é isso. Não é verdade? Então, quando a gente vê, exatamente, quando a gente vê, por exemplo, essa postura de, eu não estou junto porque eu não concordo, é porque está girando em torno de uma palavra errada, uniformidade. Então, ninguém quer uniformidade, todo mundo pensando igual. Nós queremos ter unidade, todo mundo se amando, apesar de pensar diferente em muitas coisas. Sim. Né? Aí entra o lado das redes sociais que você fala. Uma das coisas que hoje está esgarçando essa pouca unidade que se tem é a chamada cultura do cancelamento. Ou seja, eu não gosto da posição daquela pessoa, ele vai ser cancelado. Como que eu cancelo? Batendo nele, apontando o dedo, fazendo críticas públicas. E aí eu vejo irmãos, líderes, pastores indo para as redes sociais para fazer crítica e apontar erro dos irmãos. Quando nós deveríamos estar nos apoiando, orando, não concordo com ele, eu vou conversar com ele. A Bíblia diz, vai ao teu irmão. Sim. Não vai pela internet. Né? Você vai a ele. Porque toda vez que a gente vai para a internet para expor críticas aos irmãos, eu vejo pastores injustiçados por suas posições, porque tem lá meia dúzia de pessoas que ficam lá vigiando o que as pessoas estão falando, postando, pregando, para fazer um recorte daquela palavra, daquela mensagem, e depois criar uma live para ter um monte de likes, só para poder criticar o irmão e aparecer na internet como uma pessoa popular. E isso é um absurdo dentro da igreja. É um absurdo o que tem acontecido. Então queremos cancelar, sentimos prazer quando o irmão é cancelado porque eu descobri o erro dele, ao invés de termos misericórdia. Quando a Bíblia diz, olha, vocês são mais fortes, tenham paciência com aqueles que são mais fracos. Dê a mão, né? Então é um desafio. Unidade é uma questão desafiadora. Nesse tempo está sendo ainda mais. Mas não podemos deixar de falar e nem perder a esperança, né? Porque se a gente fizer isso, a gente vai esquecer o Evangelho. Sim. Né? A gente não pode, de forma alguma, a igreja deixar se levar pelo movimento. A gente tem que se colocar, se posicionar e ainda que seja muito difícil tudo isso, né? Mas eu acho que o Compev tem um... Compev, no qual hoje o senhor é vice-presidente, tem esse fundamento. Né? Busca isso, né? Sim. Eu fui algumas vezes e sempre quando eu estou ali eu sinto isso. Aquele livro que está sendo estudado, as aulas que são ministradas, tudo aquilo ali direciona o pastor, ajuda o pastor, porque muitas vezes, pastor, o senhor que é pastor de igreja, o meu próprio pastor, vocês entregam muito. Vocês entregam muito, vocês se doam muito. Vocês dão a vida de vocês, abrem mão da família de vocês, muitas vezes, pela igreja. Mas não busca o conhecimento. Só entrega. E não busca se alimentar para alimentar. E é aí que muitos pastores vêm a perecer. Sim. Uma das coisas que sempre me preocupou ministerialmente foi estar caminhando com outros pastores. Porque quando a gente caminha sozinho, a gente fica muito vulnerável. Em qualquer área, até num rebanho, um animal que desvencilha lá, ele fica vulnerável a um predador. E não é diferente em termos de igreja, de ministério. Quando a gente anda sozinho, a gente fica mais vulnerável. Vulnerável como? A erros. Certo. Se eu não tenho alguém do meu lado caminhando comigo, que eu possa pedir conselho, que eu possa compartilhar coisas do coração. Pastor é humano, pastor peca, pastor precisa restauração, pastor tem depressão, pastor passa por crises de fé. Eu já passei por crises de fé.
de repente, estar olhando situações e falar, eu não estou conseguindo crer. Não creio que Deus vai fazer nada aqui. Já passei por isso. Eu sou humano. É verdade. Não sou super-homem. Se eu não tiver pessoas do meu lado que estejam caminhando comigo, dizendo, não, vão caminhar, vão em frente. Deus vai fazer alguma coisa. Né? O que vai ser de mim? Então, eu sou vulnerável nesse sentido. Então, eu não posso caminhar sozinho. Eu tenho que ter pastores com quem eu vou caminhar, porque é diferente. Você abrir coração com a ovelha é uma coisa, você abrir coração com um pastor que está vivendo lutas semelhantes é outra coisa. Então, quando a gente anda com pastores, a gente tem essa possibilidade de abrir coração, de encontrar apoio, ombro, alguém com quem chorar. Então, eu já tive momentos com pastores de expor preocupações, dúvidas, não sei o que eu faço. Né? Já passei por crises financeiras e eu me lembro, pastor Pedro Pérez, eu posso citar isso porque é uma pessoa pública, ele conta as experiências dele, né? Ele passou por algumas crises assim. E aí, um dia eu chamei ele e falei assim, Pedro, como é que você fez para superar aquilo lá? Porque eu estou vivendo aquilo, agora eu preciso de conselho. Mas quando ele passou pela crise, ele veio me procurar. Então, quando ele estava na crise, eu estava com ele, orei com ele e dei alguns conselhos. Passou um tempo, eu estava vivendo uma crise exatamente igual. E aí eu fui procurar conselho com quem? Com ele. Né? Então, essa parceria, essa amizade, né, isso é fundamental. Até nas reuniões do conselho, o que eu sempre falo lá, assim, o momento mais precioso da reunião, não é nem quando a gente pega o livro lá, né, medita em cima daqueles temas, mas o momento mais precioso é o momento da mesa. É o cafezinho, tá É o cafezinho, ali, o salgadinho, o bolinho que a gente está comendo e conversando uns com os outros, sim, gerando sim. comunhão e amizade. É o momento mais precioso que a gente tem ali. É verdade. Aí, você que está em casa, você que é pastor, precisa ter tempo de mesa. Precisa ter tempo com outros pastores. Precisa buscar ajuda, porque... Assim como o pastor Edson disse, em tudo, pastor, na vida é assim. Existia um movimento, na época que eu era líder de jovens, que os líderes de jovens das igrejas começaram a se unir. E eu lembro que participava eu, Samuel, que é no pastor Levi, participava o pastor Sidney, que hoje está no Brasil para Cristo. Líderes do Bola de Neve, o Vinícius Damasceno, que hoje é pastor em Jaú. Esse pessoal participava de umas reuniões que a gente fazia em lugares diferentes, e era como nada diferente do que o Compev já faz, mas na esfera de líderes de jovem. E ali a gente trocava experiências, falava um pouco, e você via que era bem parecida. As minhas dores eram parecidas com a do outro. Os desafios não são diferentes, né? A gente estava falando antes disso. Independente do tamanho da sua igreja, se ela tem 5, 10, 15, 2 mil, 3 mil, é pessoas. Sim. E é igual. Só vai mudar a quantidade de problemas, mas os problemas são parecidos. Os desafios são parecidos. A gente se reunia, a gente batia um papo, era um tempo tão agradável. E esse momento do café, o momento da mesa, era principal. Então, tenha tempo de mesa. É importante. É precioso demais. É muito bom. Até as famílias, né? Hoje elas têm tido muita dificuldade porque não tem mais tempo de mesa. Dentro da casa. Então, a gente vê hoje que um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar, aquela correria doida da vida e busca filho na escola, leva filho na escola, e nem janta junto, mas janta, e aí não toma um café da manhã mais junto, não tem mais um tempo de conversa. Então, a vida passa. Você quer ver uma coisa? Olha, por exemplo, Jesus, ele fala, ele tem a última refeição com os discípulos, refeição, mesa. Então, ele pega o pão, parte o pão, pega o cálice. Nas duas oportunidades, né, naquele momento de refeição, ele diz assim, olha, vocês vão fazer isso todas as vezes que comerdes. Vamos pensar da seguinte forma. Então, o judeu, para eles, era comum estar sentado à mesa para refeição em família. Ter o pão, ter o vinho. Então, partir o pão, era o natural deles, sempre faziam. Aí Jesus fala assim, todas as vezes que vocês comerem, partirem esse pão, vocês vão lembrar do meu corpo que é dado por vós. Certo?
Agora vamos pegar isso e trazer para hoje. O irmão, ele vai almoçar, e aí ele tem o pão sobre a mesa. E ele vai partir, ele vai fazer um memorial com quem? Se ele almoça sozinho. O pai não almoça com o filho não almoça com a mãe não almoça com o marido, porque cada um tem o seu horário, as suas atividades, as suas correrias. Então, aquilo que Jesus ensinou de celebrar o corpo, nem dentro da família a gente não consegue mais. Cada um, né, com seus horários, suas dificuldades. É um desafio mesa. Ainda que não dê para todos os dias, mas tem que separar um tempo para isso. No mínimo uma vez por semana. Tem que separar. Tá a família junto, em volta da mesa. Tem que separar. Pastor, o que você vê pro futuro? Qual que é o legado que o pastor Edson, o apóstolo Edson, quer deixar para a cidade de Bauru, para a igreja beriana? O que você olha desse futuro cristão? Rapaz, isso é difícil. Isso é difícil, né? É difícil. O futuro pertence a Deus, né? Eu olho assim para frente, eu posso me perguntar o que vai ser lá na frente, o que vai acontecer? O que eu espero que aconteça daqui a 10, 20, 30 anos? Às vezes eu me pergunto assim, se hoje fosse meu último dia, que mensagem eu deixaria para os pastores? Eu acredito que tudo que eu fiz até hoje, toda a minha inclinação, meu coração, foi no sentido de unidade. Pastores, andem juntos, isso vai fazer toda a diferença. A gente quer ver a cidade mudada, ela não vai ser mudada pela prefeita, ela não vai ser mudada pelo sistema, ela vai ser mudada por pastores andando juntos. Eu vi um vídeo há uns anos atrás de uma transformação que começou a acontecer em Cali, na Colômbia. E os pastores lá não conseguiam caminhar juntos. Eles não tinham disposição de estar juntos, se reunindo, orando juntos. E aí, o pastor que encabeçava esse movimento, um dia ele foi assaltado e mataram ele. E aquilo foi algo assim, assustador. Como pode? O pastor que lutava pela unidade foi morto. Mas no velório dele, os pastores se aproximaram uns dos outros. E eles começaram a se reunir depois disso para orar. Olha. A morte daquele pastor mudou o panorama de uma cidade grande, que é Cali, na Colômbia. E se lembrar do cartel de Cali, que foi desmontado, sim, e todas aquelas coisas que começaram a acontecer, foi a partir do momento que os pastores começaram a se reunir. Até ali, a droga, os crimes, tudo é o que dominava a cidade. No momento que os pastores começaram a se reunir, a cidade começou a mudar. A diferença foi qual? Pastores andando juntos. Eu entendo que se nós queremos ver a nossa cidade transformada, mudada, ela não vai ser transformada pelo sistema político. Ela não vai ser transformada pelo sistema econômico. Os crentes têm que estar lá, fazendo a sua parte. Mas ela vai ser mudada por causa da unidade entre os pastores. E não vai precisar fazer muita coisa, não. Não precisa pastores estarem unidos, de mãos dadas, na praça central, declarando que agora a cidade vai mudar. Não precisa disso. Basta estar junto. Basta caminhar junto, ter unidade, se respeitar, se amar, apesar das diferenças. Quando isso começar a ganhar corpo em Bauru, Bauru vai mudar. A unidade no secreto, ela se revela no público, né, pastor? Exato. Ela se revela e ninguém precisa fazer nada para mostrar. Exatamente. Né? Porque quando a gente tenta mostrar as coisas, é porque... muitas vezes é porque nós não estamos vivendo. Porque se você tenta mostrar, você quer mostrar que você é um bom pastor, né? Para que querer mostrar que você é um bom pastor, sendo que você é um pastor? Você é um bom pastor. Até brinco isso na empresa. Quando um funcionário chega
e começa a... Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, normalmente vai dar ruim, não vai dar certo. Mas quando ele chega ali, faz o trabalho dele bem feito, constrói um alicerce, o assunto assim, ó, ele chega onde tem que chegar, ele é reconhecido pelo que ele construiu. Sim. Ali. Exato. Não é necessário. Tem duas coisas que eu aprendi, ou melhor, desaprendi. Né? Uma é me promover para mostrar que eu sou bom. A segunda é me defender quando eu sou atacado. Nesses dois casos, eu aprendi lições preciosas. Se eu tiver que ser promovido, será Deus. Se eu tiver que ser tirado de cena por algum escândalo, vai ser Deus. Mas eu nunca vou sair me promovendo para dizer eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Nem vou sair me defendendo porque alguém falou mal de mim. Falou, problema seu. Tá certo. Deus me defende. Se ele quiser me defender e fazer alguma coisa, ele vai fazer. Se ele Deus não quiser... Deus justifica, né? Exatamente. A justificação vem de Deus, né? Exato. Isso é fato. Pastor, e aí, Batista Beriana, quais são os dias de culto? Quais são as atividades que vocês têm lá? Um convite que você queira fazer para quem está assistindo, não tem igreja, conhece a Beriana, gostou do pastor? Rapaz, a gente está assim, num processo que a gente começou antes da pandemia. Essa pandemia foi uma coisa, né? Mas a gente tinha começado um processo de reorganização da igreja antes da pandemia, 2 anos antes. Começamos e tal, e aí depois veio a pandemia, parou. Aí depois que voltou, ano passado, a gente passou a retomar essa caminhada de reorganização. E a gente tem um princípio, igreja simples. Hoje a gente trabalha com base em 3 coisas. Nós temos o culto, que é a celebração pública, que é o domingo às 18 horas. Certo. Nós temos os grupos pequenos, que a gente chama de ramais. Nós estamos do lado da linha do trem, né? Então a gente usa o símbolo do trem. Quem quer, por exemplo, qual é o logo da igreja? Você vai olhar um trem lá. Tem um trem com a pomba e uma Bíblia ali no lado. Então nós temos os ramais, que são os grupos pequenos que funcionam durante a semana. E nós temos os cursos, que são seminários e cursos que nós fazemos. Esses cursos e seminários, a maioria deles nós criamos. São coisas focadas para a igreja dentro da visão que Deus deu para nós, né, o nosso processo de funcionamento. São cursos. A gente tem um seminário que a gente chama de Nacal, que ele trabalha a questão de perdão, de paternidade. Nós temos um seminário chamado DNA, onde você vai descobrir os seus dons, talentos, ministério, né? Ou seja, você descobrir como você pode se envolver dentro do corpo local ou no corpo de Cristo geral. A gente tem um seminário que a gente está começando agora chamado Imersão em Cristo, e o nome já diz tudo, né? Vamos imergir na pessoa de Cristo, aprender quem é Jesus e o que é ser cristão no tempo de hoje. Então a gente tem cursos assim que a gente criou. E tem os que são ligados à Universidade da Família, lá de Pompeia. Certo. Né? Então a gente tem a Ramal Aliança, né, que é o curso Aliança deles. A gente tem o Veredas Antigas. Nós criamos um curso chamado Finanças. Muitos irmãos com dificuldade de trabalhar a questão financeira hoje, inclusive aprender a trabalhar a longo prazo, investimento, poupança e tal. Criamos um curso, né, um ramal só para trabalhar a questão financeira com os irmãos. Então, assim, a gente trabalha com isso. Então, a gente tem essas 3 coisas básicas, né? O culto, que é a celebração do corpo, os grupos pequenos nas casas durante a semana, e os cursos que a gente provê aquele alimento que o culto de domingo não provê. Ele é o tempo da celebração. Mas se a pessoa ela quer crescer espiritualmente, ela tem os cursos e seminários onde ela pode aprender mais, crescer mais e ser ministrada. Né? Então, é como a gente tem trabalhado. Legal, pastor. Muito obrigado. Pastor, a gente está encerrando, caminhando para o fim, mas queria agradecer muito sua presença, porque é muito gostoso
a gente bater esse papo. E o podcast nos dá isso, né? Não é nada formal, a gente está aqui como amigos conversando e de verdade eu conheci um pouco da história do senhor já pela cidade, né? Conheci um pouco, sabia um pouco, mas é muito bom conhecer e é fácil amar o senhor, você vê Deus na vida do senhor. Amém. E continue assim, pastor, continue sendo esse cara simples, porque a gente vê Deus. E esse é o nosso desafio, né? Ser igual a Jesus. Aliás, esse é o tema que eu estou trabalhando no meu coração hoje. Né? Certa vez, alguns gregos, ou seja, não judeus, chegaram e procuraram Filipe e disseram: queremos ver Jesus. Eu acho que o grande clamor que eu tenho feito hoje a Deus é: eu quero conhecer Jesus. Né? É mais do que intelectualmente saber alguma coisa sobre Jesus, mas conhecer. E saber de Jesus não transforma, conhecer Jesus transforma. Sim. Né? Porque isso realmente traz transformação. E quando você conhece, você entende, né? Aliás, a palavra conhecer na Bíblia, ela é tão profunda, que ela é associada à intimidade do casal. É quando Eva, né? Adão e Eva, né? Lá de trás, né? Conheceu a sua mulher. É verdade. Então, o conhecer, ele é tão profundo na Bíblia, que ele fala das coisas mais íntimas de uma pessoa. Então, quando a gente fala sobre conhecer Jesus, a gente está falando de algo muito profundo. Muito mais do que saber o nome, que ele nasceu de Maria, muito mais do que a história. Não é ter o currículo nem a biografia de Jesus, né? É andar literalmente com Jesus. Isso. É ter Jesus dentro, né? O único personagem na Bíblia que foi chamado amigo de Deus foi Abraão. E aí, quando você começa a fazer os cálculos, você descobre que Abraão andou entre 32 e 58 anos com Deus, para chegar ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Eu faço essa diferenciação de datas, porque para alguns, quando Abraão levou Isaac para o sacrifício, ele seria adolescente. Para outros, ele teria a idade de Jesus, porque ele é uma figura de Jesus. Né? Então, se for 33 anos, então Abraão andou 58 anos com Deus e foi achado amigo de Deus. Então, é andar. É um desafio imenso. Deus abençoe, pastor, sua vida. Deus abençoe Amém. A igreja beriana. Deus abençoe o Compev. Amém. Eu quero encerrar pedindo que o pastor deixe uma mensagem para o povo que nos assiste e também direcionado, fique à vontade, mas direcionado aos pastores, porque eu vejo esse chamado na sua vida de cuidar de pastores. Então, que o senhor possa deixar esse recado. Eu primeiro quero agradecer, né, pelo privilégio. E eu não gosto muito de ficar falando de mim, né, mas a gente vai lembrando as histórias, né, vai compartilhando assim, mas eu não sou muito de ficar falando de mim mesmo. Né. Mas o que eu poderia deixar hoje para aqueles que nos ouvem, assistem, pastores, a gente assumir a nossa humanidade. Eu sofri muito no início do meu ministério, porque eu tinha a tendência de passar para as ovelhas a ideia de que eu não errava, de que eu tinha resposta para tudo, que eu conhecia todos os assuntos. Até que eu tive uma experiência. Se me permite, eu quero contar essa experiência. Claro, lógico. Não sou muito de falar de mim, mas a experiência eu acho que agora vale. Eu estava indignado com a igreja. E estava tão indignado com a forma como a igreja estava levando as coisas, o cristianismo, a palavra de Deus, que um domingo eu cheguei para a igreja e falei assim: irmãos, domingo que vem ninguém falte, eu tenho uma palavra para a igreja e ninguém pode faltar. E enfatizei isso, falei: olha, e quem não veio hoje, por favor, convidem para que eles não faltem, precisa todo mundo estar domingo que vem. Só que na minha cabeça, eu ia pegar o cajado e ia bater pesado. Eu ia bater pesado na igreja, para a igreja acordar. E eu me preparei durante a semana inteira para isso. Quando chegou no domingo,
Então terminou o momento do louvor e tal, e eu subi ao púlpito para pregar, e eu ia pregar aquela mensagem que eu preparei a semana inteira. Eu abri a Bíblia e não conseguia falar. E eu olhava para a Bíblia, eu levantava os olhos para o povo, olhava para a Bíblia, e depois de alguns momentos assim, eu comecei a confessar os meus pecados para a igreja. Eu comecei a pedir perdão à igreja pelos meus pecados. De falar de coisas que eu fazia, coisas que eu não fazia, que eu precisava o perdão deles. Aquilo mudou a minha vida. Porque quando eu estava falando, conforme eu falava e confessava, eu pensava comigo mesmo, acabou o meu ministério. Eu vou descer desse púlpito e vou embora. Mas quando eu desci do púlpito, os irmãos vieram me abraçar. E começaram a dizer, pastor, conta comigo. Estou do seu lado. Uau. Que coragem, pastor, contar os seus pecados aqui. E a partir daquele momento, eu comecei a tirar a máscara. Eu comecei a entender que os irmãos, os pastores, as pessoas precisam saber, eu sou humano. Eu erro, eu falho, eu volto atrás, eu revejo posições, eu ensino coisas que depois vou ter que corrigir lá na frente. Eu não sou perfeito. Então, se eu posso deixar algo para os pastores vamos caminhar junto. Vamos caminhar nesse sentido. Nós somos falhos, precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos apoiar. E aqueles momentos que chegam que a gente pensa que acabou, não acabou. Não acabou. Nós temos pessoas que passam por lutas também e que vão estar do nosso lado, vão ajudar. Eu tenho pastores preciosos, amigos, que caminham comigo até hoje. E eu creio que isso pode se expandir pela cidade toda. Pastores caminhando juntos, se ajudando, se fortalecendo e permitindo que Deus esteja moldando suas vidas, seu caráter para sermos semelhantes a Jesus. Amém. Uau. Né? Muito bom, né? É isso. É isso. É isso. Não tem nem o que falar mais, pastor. Isso aí fechou com chave de ouro. É isso. Que Deus abençoe, porque realmente a gente é humano. Todos nós somos, né? Todos temos dores, todos nós temos pecados. Sim. Precisamos de ajuda, precisamos de um conselho, precisamos de uma oração. Todos precisamos, né? Independe da tua patente espiritual aí, não vai mudar nada. Todos nós somos iguais. Que Deus abençoe, viu, pastor? Deus abençoe sua família, sua casa. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe você nesse projeto lindo aqui. Amém. Faça prosperar isso. Amém, pastor. Obrigado, viu? Obrigado, gente, vocês que nos assistem. Que você possa compartilhar esse podcast, divulgar nas suas redes sociais, nos ajudar, né, a atingir mais pessoas. Porque o objetivo aqui é único, que é exaltar o nome de Deus e trazer pessoas que têm histórias que nos inspiram. Pessoas que possam contribuir, igual o pastor acabou de contribuir aqui. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você ficar conosco. Que Deus possa te dar uma semana extraordinária na presença de Jesus.